A escolha maldita, o preço de um desejo egoísta. Me chamo Raquel, tenho hoje 47 anos e carrego um segredo tão pesado que por anos me destruiu por dentro. Sempre tive medo de contar essa história, mas agora, com o tempo correndo contra mim, sinto que preciso desabafar. Talvez alguém ouça, talvez me entenda, ou pelo menos aprenda com os meus erros. Porque o que eu fiz não tem perdão. Fui filha única por 2 décadas. Nasci em uma família de classe média alta, onde meus pais, Henrique e Lúcia, sempre me deram tudo. Desde pequena, cresci acostumada a ter o melhor. Brinquedos importados, roupas caras, plano de saúde de primeira, escola particular. Nunca me faltou absolutamente nada. Ao contrário, tudo era feito sob medida para mim. Era como se eu fosse o centro do universo. Confesso que sempre gostei dessa exclusividade. Achava maravilhoso não ter que dividir minha atenção com ninguém, nem com primos, nem com irmãos. Quando via meus amigos discutindo com seus irmãos por atenção, brinquedos ou até mesmo espaço, eu pensava, Deus me livre ter que passar por isso. Quando terminei o ensino médio, decidi fazer medicina. Meus pais, como sempre, apoiaram e disseram que fariam o que fosse preciso para me ajudar. Com esforço e planejamento, meu pai conseguiu me matricular numa das faculdades mais caras da cidade. Me senti no topo do mundo. Estava finalmente iniciando o caminho para me tornar alguém importante. Alguém que seria admirada e, claro, que continuaria sendo o orgulho da família. Mas nada me preparou para o que estava por vir. No meio do primeiro ano da faculdade, minha mãe, então com 43 anos, começou a passar mal. Após alguns exames veio a surpresa. Ela estava grávida. Aquilo me chocou profundamente. Minha primeira reação foi de incredulidade, depois raiva, muita raiva. Como assim grávida? Depois de tantos anos, depois de tudo que ela e meu pai construíram comigo? Eu não conseguia aceitar. Era como se aquele bebê fosse um intruso, uma ameaça à vida que eu sempre levei. Àquela altura, tudo que me incomodava parecia se confirmar. Minha mãe teve que parar de trabalhar. Meu pai passou a acumular responsabilidades e os custos da casa aumentaram drasticamente. Começaram os cortes. Primeiro, pequenas coisas. Meu cartão de crédito foi bloqueado, meus pedidos foram sendo negados. Depois, veio o pior. Meu pai me chamou para conversar e disse com pesar que não conseguiria mais pagar a mensalidade da faculdade. Teríamos que encontrar uma alternativa. Talvez trancar por um semestre ou buscar uma bolsa. Mas eu não escutei nada disso. Tudo que ouvi foi, não vamos mais pagar a sua faculdade. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. E quando vi minha antiga sala de estudo sendo desmontada para virar o quarto do bebê, tive certeza. Eu odiava aquela criança. Aquela barriga crescendo era a materialização de tudo que eu estava perdendo. Meu espaço, minha atenção, minha vida. Passei a desejar, com todas as minhas forças, que aquele bebê não nascesse. Comecei a alimentar um rancor tão profundo que me corroía. Fingia que estava tudo bem, mas por dentro era puro veneno. Até que um dia, conversando com alguns colegas da faculdade, uma garota fez uma piada sobre fazer uma magia pesada, para se livrar de um professor que odiava. Todos riram, menos eu. Aquilo me acendeu uma chama. E se fosse possível? Esperei alguns dias, mas aquela ideia não me saía da cabeça. Até que, depois de uma busca intensa em fóruns obscuros e grupos escondidos da internet, conheci uma mulher chamada Dandara, uma espécie de bruxa moderna. Marquei um encontro com ela num lugar afastado, numa casa estranha, cercada por imagens que me causavam arrepios. Expliquei meu desejo. Ela me olhou profundamente e disse, você pode conseguir o que quer, mas há um preço alto, e uma vez que começar, não tem volta. Eu estava cega. Nada me importava além de eliminar aquela ameaça da minha vida. Vendi algumas joias da minha mãe, escondidas em uma caixa que ela guardava no fundo do guarda-roupa, e paguei pelo ritual.
Dandara fez tudo naquela mesma noite. Eu fui orientada a não contar a ninguém e principalmente a não assistir ao ritual até o fim. Mas eu estava lá, de olhos arregalados, vendo ela desenhar símbolos com sangue, queimar papéis com meu nome e o nome do bebê, invocar algo em uma língua que eu nunca ouvi. Quando terminou, ela me disse apenas: "Agora, espere e aceite o que vier." Voltei para casa com um sentimento estranho no peito. Medo, mas também alívio. 2 dias depois, de madrugada, acordei com gritos desesperados. Minha mãe estava com uma hemorragia terrível. Sangue por todo lado. Fui tomada por um misto de choque e prazer. Sim, por mais horrível que pareça, naquele momento eu pensei: deu certo. Ela foi levada às pressas para o hospital. O diagnóstico foi duro. O útero havia rompido. Ela perdeu o bebê e, para salvar a vida dela, os médicos tiveram que retirar o útero por completo. Porém, durante a cirurgia, ela teve uma parada cardíaca e entrou em coma. E assim ficou. Dias, semanas, meses, em coma, sem resposta. E foi então que começaram os pesadelos. Toda noite eu sonhava com uma criança, uma figura distorcida, como se tivesse sido queimada, derretida. Ela chorava e dizia: "Por que você me matou?" No início, pensei que era culpa, remorso, mas depois de um tempo comecei a ver aquela criatura acordada, no canto do quarto, atrás das portas, no espelho. Era real. A criatura me acompanhava. Certa vez, fui visitar minha mãe no hospital. Ao entrar no quarto, vi a criatura ao lado da cama dela, chorando. Me olhou com ódio, quase desmaiei. Os meses seguintes foram um inferno. Meu pai perdeu o emprego, vendemos a casa, nos mudamos para um pequeno sobrado alugado. Ele abriu uma venda de bolos de pote para tentar manter alguma renda. Eu tranquei a faculdade. Minha mãe seguia em coma e a criatura não me deixava. Dormia comigo, chorava, me tocava, me atormentava. Até que um dia minha mãe finalmente abriu os olhos, mas não falava, não se movia. O diagnóstico: estado vegetativo irreversível. O inferno agora era completo. Anos se passaram. Meu pai, consumido pela tristeza, tirou a própria vida. Fiquei sozinha com minha mãe, até que por fim ela faleceu também. Nessa altura, eu já não era mais a garota mimada de antes. Vivia numa casa modesta, trabalhando como cuidadora de idosos, sem amigos, sem paz, sem alma, mas a entidade nunca me abandonou. Em uma tentativa desesperada, busquei ajuda espiritual. Um homem chamado Padre Joaquim, já idoso, aceitou me receber. Quando entrei na sala, ele empalideceu. Você trouxe algo com você, algo que não é deste mundo." Contei minha história. Ele ouviu em silêncio. Depois disse: "O que você invocou não era um espírito qualquer. Era um ser que se alimenta de ódio, de egoísmo, um demônio, e agora ele está ligado a você, para sempre." Perguntei se havia uma forma de me livrar. Ele respondeu: "A única maneira de quebrar essa ligação seria você nunca ter filhos. Se tiver, essa entidade se manifestará neles e destruirá a sua vida de forma muito pior." Hoje, aos 47 anos, nunca me casei. Nunca tive filhos. Vivo só, com medo constante. O demônio ainda me observa. Às vezes aparece, às vezes me toca no sono. Outras apenas me olha, mas nunca vai embora. E eu sei que nunca vai. Tudo isso por um desejo egoísta, por não aceitar dividir, por não saber amar. Me chamo Raquel, e esta foi a minha maldição. A história de Raquel é, acima de tudo, um retrato amargo do que o egoísmo é capaz de provocar quando alimentado sem limites. Ela não foi apenas uma jovem mimada. Foi alguém que escolheu deliberadamente trilhar o caminho do mal, mesmo sabendo que sua mãe poderia pagar o preço com a própria vida. A verdade é que o mal,
raramente chega com chifres e tridente. Ele costuma se apresentar como um desejo aparentemente justo, uma frustração silenciosa, um pensamento vingativo. Raquel queria manter seu mundo perfeito e, para isso, vendeu sua alma em troca de silêncio. Mas o que veio foi o grito eterno do arrependimento. E por mais que o tempo passe, certas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. Se você chegou até aqui, é porque também sente que há algo além do que os olhos podem ver. Inscreva-se no Mistérios do Além e ative o sino, pois toda semana revelamos relatos reais, segredos proibidos e histórias que desafiam a lógica. E lembre-se, nem tudo o que está escondido quer permanecer em silêncio.